Em julho de 1990, né, aconteceu a ocupação do que hoje é parte do Planalto Ayrton Senna, né? E aí, naquele momento era um momento de muita precariedade, né? As pessoas estavam chegando, ocupando, colocando cordãozinho para marcar o seu terreno, né? E aconteceu que a Arquidiocese de Fortaleza era comandada por Dom Aloysio Loscheider, que era o arcebispo daquela época. A região episcopal metropolitana 3, né, tinha um vigário, que era o padre Chico Moser. Como planejaram uma visita para essa região, né, escolheram, naquela época, a grande ocupação que estava acontecendo, né? Que foi a primeira visita do padre que a gente tem aqui, foi Dom Aloysio. Celebrou a primeira missa que foi celebrada aqui no Planalto, nesse tempo era Pantanal, né? Com Dom Aloysio Loscheider, local, onde hoje é o CIES e o posto de saúde, que era um campo muito grande. Esse local foi preparado, né, por algumas pessoas daquela época, dentre elas o Chico, né, o Chico que a gente chamava de Chico da Dida, e foi feito o altar com troncos de carnaúba, porque aqui tinha muita carnaúbeira na época, né? Eu tive o privilégio de tirar uma foto, né, daquele dia. Porque lá é que o primeiro plano que a igreja um dia a gente conseguisse fosse lá, mas não deu certo. Na época, né, dessa missa, eu trabalhava numa instituição que era muito ligada à Arquidiocese de Fortaleza. A gente tinha uma relação muito próxima. E eu conhecia de perto o padre Chico Moser, né? E aí eu conversando com o padre Chico, eu disse: Padre Chico, lá até o momento, né, a gente sabe que é paróquia do José Walter, mas aí precisa que a gente possa fazer uma inserção dessas ações da paróquia na comunidade. E aí aconteceu que o padre Chico disse: não, eu vou fazer o seguinte, eu vou celebrar uma missa lá na comunidade. Então foi a segunda missa que foi celebrada na Associação de Moradores, que naquela época era só um terreno que a gente tinha adquirido, né? A partir dessa missa, né, houve, digamos assim, uma interlocução, um diálogo com a arquidiocese, com a paróquia do José Walter. Porque eu me lembro muito, realmente, nós formamos também a Associação de Moradores, sem prédio, como tu sabe, né? Nessa época não tinha. Aí, quando a gente, negócio de associação, essas coisas, sempre falando em a gente conseguir a igreja. Aí fez a reunião, assisti dentro da primeira reunião da associação. Aí o presidente, que era o Ribamar, aí o Ribamar falou assim: olha, encontrei uma pessoa da igreja, muito da igreja, e vai vir para ter uma reunião com a gente. Eu não me lembro de tudo. Reunião com a gente sobre a igreja. Eu digo: oi, que coisa boa. Aí nesse dia, aí vai vir, aí Valdenor. Conversemos e tudo, cantemos. Aí foi se criando um clima, né, digamos assim, de fundamentação para que a gente pudesse, e a população principalmente, entender, né, que a gente estava tendo uma ligação, e a ideia é que a gente pudesse legitimar a presença da igreja na comunidade. A presença da igreja na comunidade precisava ser legitimada, a igreja católica apostólica romana, como todos nós que estávamos naquele momento, tínhamos uma relação anterior, uma história de vida, como eu tenho uma história de vida com a igreja, né, desde adolescente, e aí desencadeou também muitos pedidos para a construção, né, da própria igreja, que a princípio seria construída no campo onde hoje é o CIES. E aí essas pessoas pediam doações aos moradores, e essas doações não eram para a igreja, né? Não era para a construção da igreja. E como a gente estava formando um grupo que queria legitimar essa relação com a paróquia da Santíssima Trindade, as pessoas vinham nos questionar para saber se realmente era a igreja católica. Então era uma coisa que a gente também tinha que mostrar que nós estávamos ligados à Santíssima Trindade e que nós éramos a verdadeira igreja.
Aí nós ficamos realmente um tempo, o mesmo grupinho da associação foi convocado o grupo da igreja gente, né? Eu me lembro bem que numa reunião, né, em que Dom Aloísio enviou uma comissão para cá para ouvir a comunidade, isso foi muito antes do Padre Anísio chegar, né? E aí Dom Aloísio enviou essa comissão para escutar a comunidade e para fazer, digamos assim, uma interlocução com o governo da época. Nessa reunião, nós fomos atacados, né? Chegou um grupo de pessoas, né, comandado por alguém aí, que no entendimento deles, a gente estava ali talvez querendo tomar o lugar da liderança de não sei o quê, e a gente estava querendo era mudar a realidade da comunidade. E aí tínhamos o apoio de Dom Aloísio naquela época, né? E esse grupo chegou armado de faca, de facão, de roçadeira, de pedra para nos atacar. E uma das pessoas da comissão da arquidiocese que estava lá, né, perdeu um bebê porque ela estava grávida, né? E as outras pessoas, né, só escaparam, eu inclusive, porque a gente conseguiu pular cercas de arame, porque não tinha energia elétrica, gente, era tudo no escuro. Mas a gente conseguiu resistir. No outro dia, Dom Aloísio abriu as portas e nós fomos até o comandante da Polícia Militar do Ceará, porque nós não devíamos nada. E o comandante disse, vocês vão lá, convoquem uma reunião no outro dia, à noite, que nós vamos garantir toda a segurança. Nós convocamos de novo a reunião, estivemos lá, chamamos as mesmas pessoas, muitas não foram com medo, porque realmente era uma situação muito forte de violência, mas reunimos um grupo de pessoas do dia anterior e o comandante mandou a cavalaria para nos dar segurança, e a reunião aconteceu e nós não paramos em nenhum momento, nem de fazer as reuniões sociais da comunidade e nem as reuniões para a estruturação da nossa igreja. Por volta dos anos 94, 95, né? E quando chegamos aqui, eu ainda fazendo parte da comunidade Anuncia-me, eu achei que o meu chamado era para servir a Deus nessa comunidade, né? Então eu senti esse chamado assim muito forte, né? E quando eu cheguei, não tinha ainda a igreja em si, a igreja Pedra formada, mas tinha já o início, tinha algumas sementes lançadas. Esta reunião realmente foi naquele terreno que hoje é a associação. Era cercadinho até no arame. E a associação, naquela época, né, o presidente, que era o Ribamar, o Fernando, que era o vice, e eu, que era tesoureiro, nós encaminhamos para um órgão do governo a solicitação de uma quadra de terra situada entre a Rua Planaltina, a Rua Paraíso, a Apocalipse e a Oscar Romero, solicitando para construir um equipamento de assistência social, uma praça para a comunidade e a construção da nossa capela. Nós procuramos o dono do terreno, que era o seu América, que ele morava ali no José Walter, foram providenciar os trâmites jurídicos para comprar o terreno, e aí a comunidade soube e um grupo de pessoas invadiu o local. A gente comentava em ver se conseguia um local para fazer a igreja. Que da associação a gente já tinha, que era essa justamente que a gente fazia reunião, né? Comecemos ela só a igreja, gente. Aí dá pouco, sem padre. Sim, aí nós ainda celebramos ainda na associação, que essa aí foi batizada lá. Aí lá se vê a dificuldade, vai para cá. Aparece um padre, até isso apareceu no nosso caminho. Um padre falso. Aí fomos, aí você, Valdenor vai, arranja o quê? Aqui celebra-se a missa, né? Vai ter missa, vai ter celebração, a gente avisava, né?
Aí eles vinham para a associação. Aí chegava lá na associação, era só, se eu me lembro bem, tinha umas cadeirinhas, aqui e acolá, tinha uns bancos, não sei como era aqueles bancos. Carnaúba. Era Carnaúba, né? Tinha a igreja no começo, que era no elenco, né? A gente batalhando pela igreja, havia as novenas, andamos muito, da energia com a lamparina, né? Houve a caminhada da lamparina, a gente estava tudo na época reunido. As reuniões nesse local. Quando depois, graças a Deus, com muita luta nossa, e sempre a igreja. Nós vamos conseguir a igreja, nós vamos conseguir a igreja. Aí aparece o padre Anísio. Lembro do padre Anísio. Ele viajava com a gente para os lugares, Baturité, Paucara. Chegou aí mais eu, Paucara, padre Anísio. Ele era muito ligado com a gente, sabe? Ave Maria, o padre Anísio era mesmo ser meu irmão. Era de dentro do nosso meio. Tem a história do terreno que a igreja ganhou, você sabe essa história? Lá na Pissarreira? Sim. Depois eles não invadiram, né? Ninguém pôde conseguir. Aí vem a nossa dificuldade, vem as nossas para arriba e para baixo, aí vamos para o campo, aquele negócio, e depois aqui voltamos de novo, que já tinha associação, estamos na associação. Aí o que é que a gente necessita primeiro? Vamos, se Deus quiser, conseguir a igreja. Aí eu disse, era bom realmente batizar, porque aqui tem muito menino para batizar. Nós estamos como disse. Né? Se é. Aí ele tratou em dar reunião para a gente, formar a gente para reunião de batismo. O Valdenor era um desses que ajudava a gente. De que a senhora participava naquele tempo? Tentava de tudo. De novena, da missa, a missa que era campal. Aí justamente pegamos a cruzinha, que eu tinha a cruzinha, como eu até te falei ontem, né? Fizemos uma caminhada, ele foi, rezou por lá. Aí ficamos por lá, ele foi fazer um batizado lá, surgiu até uma bacia d'água, de água suja de lavagem, que era de prato. O padre Anísio foi expulso com água quente, foi expulso através de pau, de pedra, de até mesmo de foices naquele tempo, né? Aí nós levamos para o movimento da igreja lá por Ciés. Aí ficamos no Ciés lá. Aí foi que era a reforma a reforma nossa, da Associação do Morador, né? É preciso que a gente entenda que inicialmente a ocupação do dia 27 de julho de 1990, comandado por Liege Costa, né, que foi a enfrentante, né, a nossa referência, ela ocupou uma área, foi uma ocupação de uma área de 84 hectares. Existia uma área que era do Vandique Pontes, né, do proprietário do Vandique Pontes, que pegava da Joaquim Correia, pegando pedaço da Planaltina, né, indo até a Cidade Nova e até a CE que vai para a Ceasa. Esse pedaço de terra, né, que era mata, eu conheci isso, né, no começo, as pessoas começaram também, posteriormente, a ocupar.
Toda essa área que era propriedade do Vandic Pontes, né, que hoje está localizada a Capela Nossa Senhora do Rosário, que era mata, né, foi ocupada pelo Campina, que era um líder comunitário da época, né, e foi dado o nome de Jardim Ouro Verde. Então, quer dizer, foi um momento que foi ocupado e aí as pessoas começaram a fazer o arruamento e surgiu esse terreno da Igreja Católica, que quem ocupou lá foi o Valderi. Começou tudo aqui, né? Aí nós estávamos na calçada, na casa da Laíde, né? E a Cileia era envolvida na igreja com o padre Anísio, né? E falando que queria comprar um terreno para fazer a igreja, né? E a Laíde falou para ela que o meu esposo, o Valderi, tinha esse terreno e nós estávamos vendendo, né? E de imediato ela foi falar com o padre Anísio. No dia seguinte ele já veio em casa, né? E falou com o Valderi e conversaram a respeito de preços, essas coisas, e deu certo a compra, né? Aí hoje, lá é da igreja, né? Padre Anísio fez uma reunião, porque o nome de uma igreja, como nós sabemos, não é eu, não é o Valdenor, é outro nome, não é o Fábio, que diz assim, é Santo Fulano e tal. Não, tem que ser a votação, né? Então, tinha vontade, tinha uma senhora aí, né? Tinha vontade na igreja, era de São Francisco. Então, pronto, ele teve na votação, mas era um bocado de santo. No meio dessa votação todinha, Nossa Senhora do Rosário ganhou. Eu acredito que ela intercedeu muito pelo desenrolar da construção da capela. Eu sinto assim como que foi pela intercessão que foi se abrindo os caminhos para a construção da capela, que até então era uma história cheia de dificuldades, cheia de lutas, de expulsão. Aí nisso, olha, a igreja hoje, amanhã, depois, era tanto imprevisto. Aí eu disse, olha, na reunião, Padre Anísio, se a igreja é Nossa Senhora do Rosário, por que não nós não vamos lá criar o Rosário aqui também? Eu disse, muito boa ideia, Sileude. Ali onde é hoje o altar, era uma cacimba muito profunda. Que o Rosário nós implantamos lá, dentro do terreninho da igreja. Não tinha nada. Sentamos nos tijolinhos. Porque pegou ali de 10 a 15 carradas de aterro ali, que era muito profundo. Tinha um alicerce, os alicerces tinha canto que dava 2 metros de fundura. Alicerce ali, interessante, né? E ali foi colocado-se ali aterro, e aí o pessoal que a gente tem que enfatizar muito, que foi um trabalho, foi uma missão muito interessante, que teve engajamento. E com a ajuda que veio, as coisas que a gente juntou, e tinha mais um material o primeiro movimento que foi feito, você lembra, Valdenor? Que se juntou-se, aí foi feito umas quermesses, um negócio aí, da igreja, juntou dinheiro, comprou-se o material e deixou no depósito Bom Jesus, né? Lá no Jesus. Aí fomos começar a igreja. Que aquela estrutura também, eu fiz o desenho. Com a participação do padre Anísio, a gente visitou Pacatuba, visitamos Itaitinga e até Redenção, porque o padre Anísio falava que a gente tinha que ver uma ideia para a igreja não ficar muito quente. E aí quando a estrutura foi feita, e aí para a gente conseguir o telhado, né? Aquela madeira, o telhado, né? E aí numa das reuniões do conselho, que o padre Anísio estava presente, e a gente atrás de fazer, estudando uma maneira de fazer um evento para se conseguir o telhado. E aí o padre Anísio, olha, por que vocês não falam com o padre Adriano, não é?
que ele vai estar de férias, ele vai viajar para a terra dele. Vamos fazer um ofício com o orçamento do telhado? Quem sabe se quando ele voltar ele não consegue, não é? E daí ele conseguiu. Quando ele voltou, ele trouxe um envelope, não disse quanto era, tu lembra? Trouxe um envelope e me entregou o envelope, em dólar, né? E foi justamente o valor que se deu para fazer o telhado, né? Tudo na medida, tudo assim como foi o projeto. O dinheiro da estrutura foi o dinheiro da estrutura metálica. Essa doação que o padre trouxe do povo da terra dele, deu unicamente para comprar a madeira e as telhas para fazer o telhado, não é? Então por isso que eu digo que Nossa Senhora ela foi traçando os caminhos e abrindo as portas do jeito que ela queria. Sei que meu marido trabalhou muito nela, ele que levantou aquelas paredes. As pessoas tomaram posse daquela missão, né? E quando a gente falava, vamos fazer isso, aparecia a comunidade toda vinha, os homens, mulheres, vinham para espalhar o aterro, assim que eu acho que foi eu emociono porque foi um trabalho no tempo muito interessante. Eu acho que foi um trabalho, uma das missões mais interessantes da minha vida. Aí limparam o terreno todo, aí o padre veio para celebrar lá, já tinha uma ruminha de tijolo assim, a gente ia para a igreja aí botava essas sacolinhas que a gente traz de mercantil, botava cada sacola um tijolo, aí levava, eu levava um tijolo de um lado e um tijolo do outro. Aí quando chegava lá, aí a gente assistia a missa assim, botava os tijolos em cima do outro, sentava, e o pé era enfiado na areia. E é interessante, quando a gente ia usar aquele tijolo, a gente percebia que era um tijolo que já era usado, né? Tijolo usado. Aquelas pessoas que não tinham condição, doavam aquilo que eles tinham. Mas eu fui sempre de dentro da nossa capela, desde quando começou. Que foi começada pelo Padre Anísio, né? E ele era muito nosso. Graças a Deus, ele tinha um amor muito grande por nós. E naquele tempo a gente começou a conversar, e sentava e disse, olha, eu acho que... Aí o Padre Anísio começava a falar, eu acho que está no tempo, aquele jeitão dele, né? Está no tempo de começar a aparecer alguém para ajudar na missa. Mas quem era esse alguém? Não, é o MESC, né? Aí foi daí que começou a dona Catarina, foi a primeira que começou, né? Aí depois dela veio a dona Raimundinha, que tinha um zelo assim total, ela que fazia os panos, as alfaias, né, que chama. Os padres de hoje falam assim, as pessoas que conhecem nós dessa é do tempo do tijolinho. Eu digo assim, e sem medo, que é uma das igrejas da rede de comunidade mais agraciada. Porque houve luta, houve perseverança, houve participação de toda a comunidade, de quem tinha e de quem não tinha. Eu trabalhei mais no movimento, assim, de eu ir para o Gevaldo, fazer curso bíblico, lá com o Padre Anísio. Chegou a Legião de Maria, eu entrei na Legião, era nas nossas casas, ela depois foi lá na associação, muito tempo a gente fazia reunião na associação, aí ficamos fazendo nas casas, aí depois apareceu aquele colégio que os meninos compraram, né, para fazer o Lar de Maria. Quando dia que cobriram a igreja, não foi uma semana não, não sei se foi uns 4, 5 dias, seu França faleceu, que já estava doentinho.
Então, a loucura dele era essa igreja. Foi o único corpo que foi velado nessa igreja, que Valdenor se lembra. Fizeram metade do velório na casa dele, o resto trouxemos para a igreja. Demos gosto dele, né? Ir para a igreja. A gente reuniu e disse, então, agora, onde é que nós vamos conseguir a imagem de Nossa Senhora do Rosário? E como eu trabalhava, nesse tempo eu trabalhava no centro, e eu ia sempre, na hora do almoço, eu ia lá na igreja de Nossa Senhora do Rosário, né? Eu ia passar a hora do almoço lá na igreja de Nossa Senhora do Rosário, lá na Praça dos Leões, né? E um determinado dia, eu disse, rapaz, eu vou falar com o padre. Não sabia nem que era o padre, né? Aí eu fui, procurei saber quem era o padre, e era o padre Clairton. Padre Clairton, que hoje eu acredito que ele ainda esteja lá na Igreja da Sé. E eu conversando com ele, muito atencioso, e quando eu falei da igreja que a gente estava construindo aqui no Pantanal, no templo, que era Nossa Senhora do Rosário, o homem se abriu. O homem se abriu, não se preocupe, que eu, ainda é a imagem. Eu vou doar com todo gosto, com todo prazer, eu ainda vou celebrar a missa, não é? E ainda vou celebrar a missa lá com vocês, eu vou doar e vou levar lá. E assim ele fez. Que nós começamos a igreja de um nada, com a cara, com a coragem, todos. Tudo tinha um nível só, ajudando uns aos outros, né? Foi trabalhado muitas pessoas. Muitas pessoas assim renasceram. Eu vi assim, Valdenor, naquele tempo, a ação de Deus assim muito forte, sabe? Porque quando a gente ia para a pastoral do batismo, as pessoas que iam lá para batizar as crianças, os padrinhos, os pais, ficavam na pastoral. Ai, meu filho, é o seguinte, foi muitas coisas que a gente pegou. Muita. Não foi pouca, não. Muitas coisas que dizem ao contrário, mas Deus é muito bom. Era um povo, como continua sendo, um povo muito fervoroso. Isso eu digo porque lá atrás teve gente que deram a vida. Só tenho assim a agradecer a Deus assim tanto que nas minhas orações eu digo assim para Zefinha e aqui também na comunidade de São Pedro, né? Eu não tenho mais muito o que pedir, né? Eu só tenho muito que louvar, levar as mãos para o céu e agradecer a Deus por tantas maravilhas que Ele me deu a oportunidade de fazer parte dessa história da igreja, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vinda do Padre Anísio foi que fincou mesmo o alicerce da nossa capela. Então ela, com 30 anos de idade, lógico que antes de 30 anos, essa história que eu falei, ela ocorreu antes de 30 anos, que foi a semente, a estruturação, para que a pedra fundamental, a primeira missa no local que hoje é a capela, que é a capela, pudesse acontecer, que foi o Padre Anísio que fez. E hoje está aí, né, a nossa capela, tantos movimentos na nossa comunidade, tantos projetos, né, que estão em andamento. Às vezes não é muito como deveria ser, mas eles estão resistindo, né, estão se reinventando, né, tentando levar para novas pessoas a importância da fé e da organização social. E vem, como você diz, aqueles cânticos, quando sai aqueles cânticos aí na igreja. Sai muitas vezes nas missas que a gente assiste, né? É só de que eu me lembro.
Aquela. Da serpa botou a rama, da rama brotou a flor. Da flor nasceu Jesus, o nosso Salvador. Como Dom Aloysio dizia, né? A fé precisa de uma ação. A partir da sua ação, tudo pode se transformar. Os lugares podem se transformar, mas as pessoas também podem se transformar. Então isso é muito baseado no que Dom Aloysio dizia naquela época, né? E isso foi o que nos fez, eu acho que perseverar, né? Na fé e na esperança, baseado no Evangelho. A importância de bem dizer, fazer memória destes 30 anos da comunidade planaltina, Capela de Nossa Senhora do Rosário, é resgatar, primeiro, a identidade de um povo trabalhador numa periferia da cidade de Fortaleza, que, com o seu testemunho de engajamento social, de organização de base, possui no Grande José Walter uma das comunidades mais empreendedoras em nível comercial, com uma vivacidade religiosa excepcional. A presença do Planalto Ayrton Senna, justamente aqui no Complexo Habitacional Prefeito José Walter e na Paróquia Santíssima Trindade, é uma presença vivaz, é uma presença criativa, mas é uma presença, sobretudo, participativa, porque o povo desta comunidade tem muita consciência da sua cidadania e de tudo aquilo que o exercício desta cidadania suscita para benfeitorias no nosso bairro. É essa a palavra que tenho que dizer à TV Janela e a todos aqueles que assiduamente participam dela. Agradecer ao seu Valdenor, agradecer à nossa equipe de coordenação, porque sem eles não dá para fazer a missão, não. Precisamos dele e dos nossos agentes de pastoral. Um abraço virtual de paz. Mistérios gozosos
mistérios da